Obrigado pela presença aí nessa palestra que eu mandei aí, que é muito importante. Gostaria de agradecer pela presença do palestrante, que trabalha na Recursos Humanos, tem 29 anos de experiência em empresa, na administração. E hoje, na primeira vez, vai passar essa palestra para os associados aí da seleção comercial. Uma palestra muito interessante, interessando pessoas. Nós já vimos que estamos na reta final de ano aí, onde o comércio principalmente está fazendo a contratação. E a palestra hoje ela vem coincidir com essas informações que vai ser passada aí na hora de fazer uma contratação. A melhor, né? Sempre estrutura também. Então vai ser um bate-papo realmente. Ele vai deixar vocês à vontade também para fazer perguntas, tirar algumas dúvidas. O importante é que vocês saiam daqui com mais experiência, a experiência dele com certeza vai contribuir para essa mesma matéria. Gostaria de agradecer o Renato, de Farmacidade, a presença aí, o pessoal está envolvido aí no processo, nosso parceiro. E todos realmente tenham uma boa noite a todos, e todos tenham uma boa palestra. Obrigado. Bom, boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Antônio Bento. A maioria das pessoas me conhecem. Não, aqui Itapira, eu moro aqui em Itapira, mas eu trabalho em Mogi já há bastante tempo. Em Mogi o pessoal me conhece por Bento. Aqui em Itapira por Toninho. E conversando com o Cido, sou gerente de recursos humanos da Metal 2, uma empresa metalúrgica de autopeça. Tem uma filial em Mojimirim e a matriz é Santo André. E o Cido falou, nós estamos numa época de final de ano, contratação, né? E eu preparar algumas coisas aí para a gente, trazendo para vocês. Na verdade não é uma palestra, é um bate-papo. Normalmente esse tipo de bate-papo ou palestra eu falo para o outro lado, falo para o candidato, porque a gente quer melhorar um pouquinho o nível dos candidatos. Nós queremos que eles se apresentem adequadamente num processo de seleção. Então a gente fala um pouquinho, né, como montar um currículo, como se apresentar num processo de seleção, como se preparar para uma seleção, né? E agora nós estamos falando do outro lado, ou seja, como nós devemos contratar essas pessoas. Uma vez que, para quem trabalha na área de RH e que faz seleção, está cada vez mais difícil encontrar bons candidatos, né, no nosso processo de seleção. Infelizmente, mas a base, né, acho que a escolha começa aqui, né, num bom processo de seleção. Então, contratação. Como que você contrata? Você contrata somente por indicação? Só pessoas candidatos que indicam que nós contratamos? Que o outro lado chama de QI, né? Para ser contratado, né? Para ser aprovado na empresa tem que ter um QI alto, né? Nós já ouvimos falar isso, né? O que é QI alto? Uma indicação forte, né, que alguém indicou o candidato, a gente vai lá e contrata. A indicação, ela tem dois lados. Ela pode ser positivo, partindo do pressuposto de que ninguém vai indicar gente ruim. Porém, tem aquele que quer meio que se livrar do compromisso de ajudar um colega, uma pessoa, e acaba empurrando, né, entre aspas, aquela indicação, e nós acaba contratando por essa falsa indicação. Um outro ponto forte de contratação é por dó. Então, como que a gente escolhe um candidato? Por comparação. Então você vai selecionando, vai filtrando, e a gente chega, vamos imaginar, 2 candidatos.
Por que a escolha, onde a escolha deve recair entre um ou outro? Então, sempre por comparação. E uma das coisas que a gente sempre encontra é a pessoa que vai para um processo de seleção, mal vestido, roupa surrada, e começa a lamentar da vida. Porque meu irmão está passando fome, porque em casa não tem leite, porque eu não tenho dinheiro para comprar roupa, olha como que eu estou. E, às vezes, por dó, essa pessoa é contratada. Cuidado. Essa é a pessoa que a gente não deve contratar jamais. Nunca devemos contratar por dó. Porque a má aparência não é sinônimo de pobreza e nem de lamentação. Então, eu acho que a pessoa, nesse momento, tem que se valorizar. E um ponto, acho que bastante interessante, é investigar antes de contratar. Sempre. Hoje, a investigação formal, por escrito, que se fazia no passado, por carta, depois por fax e ultimamente por e-mail, não pode mais. Então, não podemos mais tirar referência de maneira formal. Escrever para alguma empresa, isso é dano moral. Então, não podemos fazer. Agora, ligar para a pessoa pode. Se eu conheço uma pessoa que está do outro lado e que já trabalhou com aquela pessoa, não custa nada ligar. Escuta, eu sou fulano, se identifica, gostaria de saber como que foi essa pessoa aí. Então, isso eu acho que é necessário a gente fazer isso. Nós fazemos. E já encontramos, lógico, você encontra os dois lados, né? Não contrate. Ou pode contratar que não, a pessoa não tem problema. Ô, Bento, uma pergunta. Pois não. A carta de apresentação, geralmente, quando o funcionário deixa uma empresa, ela passa a ser obrigatória? Não. A carta de apresentação, Cido, ela é muito relativa. Por quê? Empresa nenhuma vai dar uma carta de apresentação para um candidato falando que ele é um mau funcionário. Entendeu? Então, o que contém uma carta de apresentação? Nome, o tempo que trabalhou e tal, declaramos que trabalhou no período tal, exercendo a função tal, não quer dizer nada. E aí, são raríssimas as empresas que colocam na carta de apresentação a indicação. Teve bom desempenho, exerceu um papel legal de liderança, um bom relacionamento e tal. É muito raro. Agora, nenhuma empresa pode negar uma carta de apresentação. Só que não vai pôr a verdade. Não quer dizer nada. Então, não vai representar muita coisa. Agora, um telefonema, você sabendo quem está do outro lado, sim. Que a pessoa, pelo menos, a gente tem essa liberdade entre nós, profissionais de RH, e a pessoa do outro lado está sendo sincera. E é importante fazer isso. Nós precisamos que os maus profissionais, entre aspas, os tranqueira da vida, fiquem à mercê mesmo. Porque o que a gente mais encontra hoje é o cara fica 6 meses na empresa e fica pressionando para ser demitido para receber seguro-desemprego. Para ficar 5 meses recebendo seguro-desemprego. E sacar o fundo de garantia e receber 40% do fundo de garantia mais aviso prévio. Fica enchendo o saco, não é verdade? Mal entra. Mal entra na empresa, passa aí 5, 6 meses, começa a pressionar. Então, são essas pessoas que nós queremos que trabalhem conosco? Não. Então, tudo começa aqui, um bom processo de seleção. Gente, é como eu falei no começo, é um bate-papo, é uma troca de informação, uma troca de experiência, que vocês também têm todo
todo o direito e deve participar, trazendo comentários, experiências. Então é um grande bate-papo, tá? Que o Ciro falou, tem bastante experiência. Mas também essa nossa vida é um eterno aprendizado, né? Que cada minuto que vive, vindo aprendendo. Normalmente, tem empresa, como que nasce uma função dentro de uma empresa? Nasce através de uma requisição de pessoal, onde provavelmente isso já tem uma estrutura de cargos e salários, né? E o nome do cargo já é definido, o cargo, a descrição do cargo, ou seja, o que aquele cargo vai fazer. Por enquanto não estamos falando de gente, não estamos falando de pessoas, estamos falando de uma função necessária para uma determinada atividade dentro da nossa empresa. Então, o cargo, a descrição desse cargo, o local de trabalho, onde vai trabalhar, o horário de trabalho, o salário. Normalmente se trabalha com 2 salários, né? É um salário inicial e depois um salário após o período de experiência. Geralmente as empresas trabalham com uma diferença de 10%, ou seja, define o salário, paga menos 10% e a partir da efetivação chega no salário final. E quais são os benefícios que são definidos para aquele cargo? Definiu isso, então você tem o que aquele cargo precisa. A partir daí, você vai definir o perfil da vaga, ou seja, o perfil de uma pessoa que pode ou que deve ocupar aquele cargo. Estou sendo um pouquinho teórico, às vezes para muita gente pode não significar muita coisa, mas é isso que acontece dentro de uma empresa. E você vai traçar o perfil da vaga. Muito bem, eu tenho o cargo, a descrição, local de trabalho, horário de trabalho, salário e tal. Bom, o que eu vou precisar? O perfil da pessoa que pode, tem condição de ocupar aquele cargo. Então, você vai definir o perfil da vaga, que é os conhecimentos exigidos, que conhecimento a pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo. As atividades, né, que já desenvolveu, escolaridade, características pessoais, tem muito a ver. Quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo que eu tenho definido. E alguma formação adicional. Por exemplo, a pessoa precisa dominar uma planilha Excel. Senão não consegue desenvolver. Então você já começa a filtrar os seus candidatos através das exigências da pessoa. Aí nós estamos falando de gente, de pessoas que está em condição de ocupar aquele cargo. Tranquilo? Uma outra coisa também. Definiu, você tem o cargo definido. Definiu o perfil, você vai procurar candidatos que atendam, que tenham a condição de ocupar aquela vaga. O que a gente costuma ver por aí, tem várias maneiras de buscar candidato no mercado. Através de agência de emprego, através de pátio. O pátio está meio complicado para a gente trabalhar hoje, mas ainda... e anúncio em jornal. O anúncio dentro do próprio site da empresa, né, que coloca as vagas disponíveis e tal. O que a gente costuma ver, já que nós estamos falando aqui de pessoas de comércio e começa a fazer a contratação, a partir desse momento, né, para o final de ano, é colocar um livro na vaga. Começa a colocar coisas que não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Então coloca um monte de informação que não tem necessidade. Então, o que eu sugiro? Um anúncio de vaga, ele tem que ser objetivo, claro e objetivo. Então eu estou precisando auxiliar de escritório, sexo feminino, experiência em vendas, conhecimento de planilha eletrônica Excel e que tem o ensino médio completo.
Não precisa mais que isso. Empresa, com não sei o que, papapá. Não, isso é detalhes, na seleção. É no processo de seleção que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Encaminhar currículo para um e-mail, que hoje é bastante usual, né? E só. Da empresa com 50 anos no mercado, admite. Então, não é o momento de falar isso. Você vai falar da tua empresa no momento em que você for conhecer as pessoas que você está procurando para a sua empresa. Então não é no anúncio. Aí a pessoa começa a ler, nem termina. Nem termina de ler. Então, objetivo. Eu tenho uma anedota, uma situação interessante. Até coloquei aqui, vende-se peixe fresco. Então um cara montou na praia, uma feira, e montou uma barraca de peixe. E colocou uma placa lá: aqui vende-se peixe fresco. Eu pergunto para vocês, está certa essa? Imagine uma barraca com peixe, só peixe, numa feira. E o cara colocou uma baita de uma placa escrito assim: aqui vende-se peixe fresco. Tá certo? Não tem nada de errado na frase. Certo? Não tem nada de errado na frase. Mas aí, chega alguém e fala: escuta, por que você precisa colocar a palavra aqui? Se você está lá. Só pode ser aqui, então tiro aqui. Ficou: vende-se peixe fresco. Mais adiante, se você está numa feira, você só pode estar vendendo. Então, você não está ali expondo peixe, você está vendendo. Então, vamos tirar o vende-se. As barracas só tem peixe. Não é verdade? O cara só está vendendo peixe, então para que a palavra peixe? E o peixe está tudo lá no gelo. Não precisa nem do fresco. Conclusão, não precisa da placa. Então, eu quis trazer essa frase, fazer uma analogia com o anúncio. Anúncio de vaga. Colocar o que interessa, o que chama atenção, o que não causa preguiça de leitura. E não é só aqui, né, gente? Não é só no anúncio de vaga, né? Em tudo, né? Ser claro e objetivo a você transmitir uma informação, quer seja por verbal, escrito. Mas vamos lá. Então, a apresentação da empresa. Bom, você anunciou, definiu a vaga, o que a pessoa precisa ter para ocupar aquela vaga, fez o anúncio, recebeu um monte de currículo, recebeu as inscrições, né? E vamos partir então para seleção de candidatos. Sugestão: uma coisa que pega muito bem é você receber bem o candidato. Uma água, um café, uma bolachinha. Seja muito bem-vindo ao nosso processo de seleção. Deixar a pessoa assim muito à vontade. Seja pontual. Se você marcou 8 horas para começar a sua seleção, esteja lá 8 horas recepcionando o seu candidato. Porque nesse momento, é a imagem da tua empresa que está sendo avaliada naquele momento. E quanto mais a imagem da empresa for valorizada,
melhor a impressão da tua empresa vai ser melhorada para os candidatos que você está recepcionando. Então, trate bem o candidato, cause uma boa impressão. Da mesma maneira que nós exigimos uma boa impressão dos candidatos que nós estamos recebendo, é o nosso dever também causar uma boa impressão e tratar bem, recebê-los bem. Existem alguns processos de seleção, que eu acho que não é o caso aqui, em que o chá de cadeira faz parte do processo de seleção. Uma vez eu acompanhei um processo de seleção de uma empresa de aviação, comissário de bordo, comissária, né? E o processo de seleção, há uma longa espera, sem água, sem cafezinho, sem nada, fazia parte do processo. E os candidatos todos sendo observados. E o que eles observavam? Os impacientes. Então, puta que eu pariu, fica 2 horas que eu estou aqui já, uma puta fome e tal, não sei o que, e ninguém vem aqui me atender e tal. Então, quando eles começaram a fazer a seleção, eles já sabiam mais ou menos os impacientes. Porque para ser comissário tem que contar até 100, né? Paciência, todo instante. Então, a espera pode fazer parte do processo de seleção. Nesse caso, fazia. Agora, falou, não, eu quero que, por exemplo, uma das características pessoais para o perfil do candidato é ter muita paciência, pode fazer um teste desse, ou parecido, deixa lá, 2 horas plantado lá, e não dá informação nenhuma. Lógico, vai ter algumas pessoas que vão embora, claro, né? Mas é um meio de avaliar. E ou apresentar a empresa o que espera daquele candidato. O que eu espero de você? Depois eu vou mostrar no final já há algum tempo que eu passei a adotar essa metodologia de seleção. Chama entrevista estruturada. O que é? Primeira coisa, você recebe o candidato e entrega para ele um formulário. Varia. Nós trabalhamos com 19 ou 20 questões pessoais. Até que time torce e por que escolheu aquele time. Então, coisas assim muito pessoais. Coisa que você perguntaria numa entrevista individual, né? Quem é você? De onde você vem? Né? Quantos irmãos tem? O seu pai trabalha? Sua esposa? Seu marido? Etc. Não, clássica entrevista. Então, ao invés de fazer isso numa entrevista individual, você faz através de um papel. Então, a pessoa coloca tudo no papel, aquilo que você estaria perguntando pessoalmente. Além de você ganhar tempo com isso, você deixa a pessoa mais à vontade. Coisa que ela não falaria para você numa conversa, ela coloca no papel. E esse papel, essa entrevista escrita, vai servir de base, de subsídio para você depois fazer o processo de seleção. Porque vai ter informação aí que você vai cutucar, você vai questionar. Então, eu gosto muito desse método, desse modelo, porque você extrai muito mais do candidato. Claro. Antes de chegar nesse processo aí, como que você costuma entrar em contato com o candidato? Telefone? Então, nós estabelecemos aqui o e-mail, né?
Então você já recebeu tudo. Currículo, né? Currículo, não é? Você viu que... Ah, sim, por telefone marcando a entrevista. Ou devolve, né? Olha, recebi seu currículo, tal, gostaria de marcar uma entrevista para o dia tal hora, em tal lugar. Ou telefone. Telefone é legal porque você já tem um primeiro contato com a pessoa. Já ouvindo, você já sabe. Temos essa entrevista, esse perfil, essa solicitação de emprego, no caso nosso, né? Bem estruturado, tudo. E daí depois nós vamos sempre uma redação. Tipo, quem sou eu? Eu vou chegar lá. Esse é o quem sou eu. Esse é o quem sou eu. A gente olha bastante dados. Ah, não, esse é o quem sou eu. Então começa idade, filiação, naturalidade e algumas perguntas bem pessoais. Pratica atividade física, esportiva. Eu vou mostrar no final um modelo que a gente utiliza. Tudo bem? Bom, o currículo. Além da entrevista estruturada que você tem na mão, eu sugiro também ter o currículo do candidato em mãos, previamente avaliado. E com esses 2 papéis, né, 2 formulários em mãos, você tem muito subsídio para conduzir um processo de seleção. E uma coisa interessante é o seguinte: tem pessoas que valoriza demais o currículo, né? Então coloca coisas que não é verdade no currículo, coisa que ele não tem. E numa seleção, numa conversa, você vai conseguir identificar se o que ele escreveu é verdadeiro. Não tem isso? A pessoa coloca aí, faz um puta currículo bonito e na realidade não é nada disso. Então sempre ter o currículo em mãos para conduzir a entrevista. Claro, e estabelecer coerência, né, entre o que se fala, o que o candidato fala e o que está escrito ali. E até inclusive na própria entrevista estruturada. Porque às vezes ele escreve uma coisa e na conversa às vezes até ele se contradiz. Nós também classificamos uma entrevista em 4 estágios, onde o primeiro estágio é a abertura, o entrevistador se apresenta e fala como será conduzido aquele processo de seleção. O nosso, por exemplo, dura um dia inteiro. Então você fala, olha, a primeira fase é essa, a segunda é aquela, depois a gente vai para o almoço, retornamos, e uma dinâmica de grupo, tem um trabalho de redação, ou seja, você explica o que ele vai fazer naquele dia, ou naquelas horas. Pesquisa, né? Obter do candidato o máximo de informação para avaliar o seu perfil, que é aquele perfil que nós estamos procurando para preencher aquela vaga que nós temos em aberto. A troca. Incentivar o candidato a fazer perguntas sobre o cargo e as condições de trabalho e sobre a empresa. Incentivar mesmo. Porque ninguém pode entrar numa empresa, entre aspas, enganado, né? Ou sem saber o que vai fazer lá. Então é uma troca. Também a gente nunca deve... o candidato sempre tem que ficar o máximo à vontade possível. Como se fosse um bate-papo. Acabamos de nos conhecer na mesa de um barzinho e estamos aqui conversando. Tipo, mais ou menos nessa linha. Para você não obter informação. Você sobe em cima de um muro e você vai inibir o candidato. Quanto mais você inibir, menos informação você extrai dele, que é o que nos interessa, para montar o perfil, né, da pessoa para preencher aquela vaga. E o fechamento, né? Ouvir o que cada um achou da entrevista e informar os próximos passos. Eu costumo fazer, deixa eu ver se uma entrevista coletiva. Primeira coisa que nós fazemos na empresa é a entrevista coletiva. Reunimos todos os candidatos, nós de posse do currículo e da entrevista estruturada, e a gente envolve todo mundo.
começa com a apresentação. Eu até costumo brincar, né? Esse é o momento de você se vender. Porque nós, como candidato a alguma vaga, nós somos um produto. Até eu costumo fazer uma analogia. Currículo é igual um folheto de um produto, uma propaganda de um produto. Você está dentro daquele folheto, está vendendo você. Quanto mais bonito, quanto mais apresentável for aquele folheto, mais vai impressionar um comprador, não é? Pega um folheto tudo mal feito, mal escrito, você já vai começar, puta, esse produto não deve ser bom. Então, o marketing perfeito, esse é o momento de você se vender, fazer o seu marketing pessoal. Se venda, ou seja, me convença porque eu devo te contratar. Então ele faz a apresentação. E uma coisa interessante nesse processo de entrevista coletiva, que a gente às vezes costuma perceber. Sei lá, tem aqui 7 pessoas. Então eu entrevisto ele primeiro. Ele se apresenta, fala, pá. Quando eu vou, qual que é o seu nome? Thaís. Para Thaís, existe uma tendência dele relaxar, já fui, ufa. Só que você estabelece as regras do jogo, porque coisas que você está discutindo com ela, pode voltar a perguntar para ele. Tipo assim, desculpa, seu nome? Pacífico, o que você acha da colocação da Thaís? E aí você falou, o quê? Puxa vida, pode repetir? Né? Então, claro, se a gente está selecionando pessoas, a gente tem que ter atenção. Vamos imaginar vendedores, tem que ter atenção. Né? Então, se a pessoa simplesmente ignora o processo, você fala, olha, a participação normalmente a gente incentiva também a um colega fazer uma pergunta para o outro colega. Espontaneamente, é difícil isso acontecer, porque ninguém, primeiro que não quer, fica inibido em perguntar. Segundo que não quer colocar em risco lá o colega, que ele também pode ser colocado em risco. Então você provoca. Pacífico, faça uma pergunta para Thaís, relacionado ao que ela falou até agora. Provoca mesmo. Veja, mas tudo isso, um bom processo de seleção tem tudo isso. Agora, vamos contratar por indicação? Não tem nada disso. Fulano indicou e tal. Até estava comentando com o Cido, né? Tem um amigo meu, até estava comentando que a gente fazia esse bate-papo aqui. Falei, puta, eu tenho 2 pessoas, uma que eu contratei por dó e a outra que eu contratei por indicação. Estou ferrado com as 2. Falei, manda embora. Então, sabe, ou você faz um bom processo de seleção, ou contrata por dó ou por indicação. Não que não devemos contratar por indicação. Devemos colocar um peso maior na indicação, mas nunca deixar de envolver a pessoa indicada num processo de seleção. Óbvio, pode ter um peso maior? Sem dúvida, pode ter. Mas não é tudo. Tranquilo? Oi? Tudo? Funciona. Costumamos. Ó, então, mas aí que tá. Se você tem a entrevista estruturada na mão, você conduz. Porque ninguém faz a mesma academia, ninguém tem o mesmo atividade. Você faz atividade física, o cara vai o sim ou não. E se sim é diferente uma da outra. Então você provoca. Porque a entrevista estruturada, a diferença estará aí. Então você evita, com isso, evita a mesmice. Mas funciona muito, muito. E você não imagina o quanto a gente consegue filtrar. Lógico, a gente lamenta. Nós entrevistamos semana retrasada, semana passada, 60 pessoas.
60 pessoas. De 60 nós peneiramos 30, de 30 contratamos 5. Lógico, a gente tinha tempo para isso, era o que a gente estava buscando. Já fizemos também tudo meio no malemar e sair coisa ruim. Só que os 5 são realmente selecionados mesmo. Mas funciona assim. E só que nós não podemos também esquecer da entrevista individual. Nesse momento, nós, na nossa empresa, nós envolvemos aqui o requisitante da vaga. Por exemplo, o supervisor, gerente, chefe, sei lá o quê. Então, nesse momento, a gente faz no outro dia, ou às vezes até no mesmo dia, de preferência um outro dia, que chama a pessoa e faz a entrevista individual, junto com o requisitante da vaga. Se o requisitante da vaga tiver condição de participar de uma pré-dinâmica antes dessa fase, é legal, que a gente vai chegar lá. E claro, entrevista individual, é aí que você evita as respostas prontas. Entendeu? Claro, obviamente você tem que respeitar o lado emocional do candidato, porque ele está naquele momento nervoso e emocionalmente abala mesmo. Então por isso você tem que deixar o candidato mais à vontade possível, fazer uma quebra de gelo, né, falar do que o Palmeiras está perigando aí e tal. Então, quebrar esse gelo é legal. Você deixa o cara à vontade. Quanto mais à vontade você deixar o candidato, melhor é. E, lógico, conduzir a seleção, para evitar exatamente as respostas prontas. Tudo bem? Na entrevista individual, formule as perguntas para obter os pontos fortes do candidato. Deixe o candidato falar mais do que você. Seja claro e objetivo. Cuidado para não ser entrevistado. Isso é um ponto. De repente você pega... provavelmente, num nível de produção, isso dificilmente vai acontecer, porque o pessoal está bastante inibido, né? Mas tem candidato que fala tanto, se você não tomar cuidado, ele te entrevista. Muda. Então tem que tomar. Quem conduz a entrevista é você. A autoridade naquele momento é você. E você tem que tomar esse cuidado. Alguém aqui já, que me desculpe os advogados, alguém aqui já entrevistou advogado? Se você não botar um freio, ele te entrevista. Claro, tem advogado, né? Mas então esse é um cuidado que realmente precisa ter. Objetividade, lógico, né? O que deve ser perguntado, né? Quem é você? Queremos conhecê-lo melhor. Quais são as suas realizações mais importantes como estudante ou como profissional, dependendo do que você está buscando. Do que você mais gostou de suas experiências anteriores? Relata uma. Você não sabe nada, então nunca fez nada. Como é a sua vida pessoal? O que você espera trabalhando conosco? Quais são os seus planos para o futuro? Você gosta de trabalhar com pessoas? Já teve alguma discussão séria com alguém? E se sim, por quê? Se não, né? Qual o grau de paciência que a pessoa tem? Até a gente às vezes costuma perguntar, né? Que tamanho que é o seu pavio? Observe, né? Postura, a roupa adequada para aquele momento. Tem gente que vai achando que vai para uma balada, né? Então, não é isso. Tem que ter esse discernimento e estar vestido adequadamente. Cabelo bem cuidado, barba. Homem
com barba por fazer num processo de seleção é pedir para ser reprovado. Isso é sinal de relaxo. Relaxo. Um cara que vai com barba por fazer numa seleção, para mim é relaxado. Tatuagem aparente. Ah, mas tatuagem? Tatuagem sim. Sabe, as empresas no Brasil ainda são conservadoras. E uma pessoa que tem uma tatuagem aparente não vai colocar atrás de um balcão para recepcionar cliente, ou para atender funcionário, ou para atender pessoas, ou atender fornecedor, sei lá. Então, a gente tem que observar isso. Piercing, mau cheiro. Tem gente que vai no processo de seleção cheirando mal, cheirando cigarro. Não precisa ser extremamente perfumado, mas também um pouquinho de asseio, né? Modo de falar, dependendo da função, não pode falar errado. Estrupo, existe isso. Não é verdade? Estrupou lá. Às vezes, num nível mais... Tem situações que você até releva, mas não pode. A linguagem corporal, relaxada. Boné, puta, esqueci de colocar aí, mas é lamentável. Um cara que vai num processo de seleção de boné, e às vezes com a aba para trás ainda. Não é mesmo? Olhar, né? Observa o olhar. Pessoa que, por exemplo, você está e fica olhando para o chão, não encara, alguma coisa está errada. Ou está falando mentira, ou tem alguma coisa muito grave por trás disso. Então, a pessoa quando desvia o olhar, tem que desconfiar. Pessoal, vamos participar também, né? Então, a gente estava comentando que a nossa realidade, nós trabalhamos no hospital com toda a contratação de todo o pessoal. Que hospital que é? Bairral. Bairral. E esse tipo não é sempre que dá para se valorizar, porque a gente contrata, por exemplo, servente de pedreiro, tá? Tá. Pedreiro e tudo mais. Então, alguns deles têm a solicitação de emprego e eles conseguem responder, entendeu? Ok. Tem aquela das letras que aí você não vai poder aplicar. São semi-analfabetos. Daí essa coisa do boné, da tatuagem, esse tipo de cargo é um cargo que dificilmente, entendeu? Você tem que relevar. Não, sem dúvida, claro. Veja, eu estou falando aqui... Não dá para levar tudo como sim, né? sem dúvida. Não, isso é o... Às vezes ele sai do trabalho, por exemplo, um pedreiro, vai para entrevista, entendeu? Então, mas aí eu já condeno. Ele está se tratando do emprego dele. Sabe, um pouquinho de... Esse vai ser o relaxado lá, que vai largar cimento espalhado em tudo quanto é canto, não tem um pingo de cuidado em limpar as coisas. Entendeu? A gente não encontra mais no mercado. Servente, pedreiro, não encontra. Infelizmente, porque ele fala que se ele trabalhar por dia, ele ganha mais do que trabalhar. Sim. Ele ganha 50 por dia. Sem registro. Sem registro. E ele não vai ser registrado. Uma obra difícil, né? Tudo bem? Até aqui? Dinâmica de grupo. Tem várias maneiras de aplicar uma dinâmica de grupo. O que a gente costuma extrair de uma dinâmica? Iniciativa, relacionamento, né, integração, liderança, espírito de equipe, comunicação. Tem várias maneiras tem várias dinâmicas que pode aplicar e cada uma delas lhe permite identificar um determinado perfil. Tem uma que eu gosto de usar bastante, essa você pode usar para todos os níveis, que chama empresa feliz. Então, você divide em grupo, de preferência grupo pares, em número par de grupo, e monta isso num papel, e o grupo tem que dizer
como deve ser uma empresa onde todos estão felizes dentro dessa empresa? Desde o presidente até o mais humilde cargo. Extremamente felizes. Então, apresenta um projeto dessa empresa. Aí eles vão mostrar e só vai aparecer o quê? Só coisa da empresa para ele. Tem que ter salário, benefício. E a contrapartida? Então é legal você explorar isso. Você só pede, você não vai dar nada. A empresa é feliz, o funcionário tem que dar também. Tem que dar produtividade, o absenteísmo tem que... O presidente não tem que estar feliz também? O gerente não tem que estar feliz? Então o índice de absenteísmo tem que ser baixo, turnover tem que ser baixo, produtividade alta, refúgio baixo. Não é isso? Empresa feliz é isso. Então a gente só pega um lado. É o que ele quer. Quero ganhar bem, quero... mas eu não tenho a contrapartida. Então é uma dinâmica legal que você explora muito isso. E aí, para os aprovados, quando você vai fazer uma integração, você dá mais uma cutucada, né? Que é o envolvimento que você busca com a pessoa. Mas é uma dinâmica legal, essa eu recomendo. Ela é muito simples de aplicar, fácil. E às vezes eu até faço uma pequena modificação. Troco e faço um grupo apresentar do outro. Só um detalhe, né? Se todo mundo aqui aplicar essa mesma dica, o candidato sai de uma empresa já vai na outra sabendo da empresa feliz. Aí já... Não tem problema. Não tem problema. Sabe, ele vai... se ele colocar... Porque, sabe, não é pegadinha. É o trabalho em grupo. Se ele colocar lá os dois lados, ótimo, você aprendeu. Os grupos vão mudar também, né, de uma empresa para outra. Porque daí é um trabalho em grupo. É em grupo, e o outro vai pesar, né? Os perfis são diferentes. Os perfis são diferentes. Então, o funcionário que vai ser entrevistado comigo para uma vaga, o outro vaga é diferente. Às vezes não vai ser o mesmo que vai ser entrevistado por esse. Sim, claro. Uma outra sugestão que a gente dá é sempre fazer um teste prático relacionado com a vaga, com o cargo. Então, faz um teste prático para saber se a pessoa conhece mesmo. Falamos lá atrás do planilha Excel. Montar uma planilha. Porque falar, até papagaio fala, né? Falar que domina uma planilha, até que se prova o contrário, você vai acreditar no candidato. Então faz um teste, para ver se a pessoa sabe realmente. Redação. Eu gosto muito de introduzir uma redação no processo de seleção. Claro, você não vai fazer uma redação para um servente de pedreiro, que não vai sair nada. Mas, se você... é uma função que tem uma comunicação com outras pessoas, ou de dentro da empresa, ou externamente, seja cliente, fornecedor, você tem que avaliar como a pessoa escreve. E, gente, é incrível o grau de desconhecimento que as pessoas têm. É impressionante. Eu até vou contar uma historinha aqui. Eu dei aula durante 4 anos, no terceiro ano do curso de administração. E, começo do ano, combinei com o pessoal o seguinte: o processo de avaliação. Era obrigatório ter provas, então nós estabelecemos um peso 6 para a prova oficial da faculdade. Um peso 3 para trabalhos em grupo, trabalho em casa, participação na aula e tal. E 1 ponto, e olha que toparam, de português. Erro de português, concordância e tal.
2 classes. 40, sei lá, umas 70 pessoas mais ou menos. Sabe quantos pontos eu dei? Nenhum. Nenhum ponto do português. As pessoas não sabem escrever. Não sabem escrever. Infelizmente, é dura a realidade. Tive que voltar, ficou 70-30, ou 7 e 3. Então, dependendo da vaga, se você precisa que as pessoas escrevam ou mesmo vão falar, por exemplo, o que eu... Tem gente que tem um contato externo, por telefone ou até pessoalmente. Quem está sendo avaliado naquele momento? É a imagem da empresa. A pessoa não vai falar, a pessoa que me atendeu lá, mas olha, me atendeu tão mal, falou tão mal. Falar, aquela empresa só tem gente incompetente, gente que não sabe conversar. Então a imagem da empresa fica comprometida. Olha, eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo que eu acho que uma redação que eu gosto demais dela. Você coloca o candidato no papel de um jornalista. E você, como jornalista, tem que escrever uma matéria para o seu jornal que o lobo mau comeu o Chapeuzinho Vermelho. E deixa a imaginação fluir. Gente, vocês não imaginam o que sai. De tudo. Que comeu efetivamente o Chapeuzinho Vermelho, que comeu o chapéu do Chapeuzinho Vermelho, que puta, e aí a coisa vai. É muito legal porque se avalia também, né, a criatividade, a imaginação. Então é bacana essa é uma redação, né? Mas tem montes. Fala por que você quer esse emprego, tem bastante coisa. Mas é legal. Eu acho que a gente deve introduzir uma redação em todo o processo de seleção. Alguns erros assim muito comuns numa entrevista. Estou falando agora do selecionador, né, da pessoa que está fazendo a seleção. Então, não fale demais. Às vezes a gente não deixa o candidato falar, só a gente fala. E agora você tem que terminar a entrevista, que já se passaram, e você não ouviu o candidato, tanto que você falou. Então, cuidado com isso. Outra coisa também, nunca interrompa o candidato. A não ser que ele entre numa linha assim muito fantasiosa, você precisa interromper. Mas se fizer, o faça de uma maneira assim bem sutil. Mas se o cara estiver falando, se o candidato estiver falando, deixa ele falar. E não evite perguntas difíceis. Faça pergunta difícil. Coloca o cara contra a parede, vê como ele se sai. Não completa as palavras da pessoa. A gente tem uma mania, né? Não é verdade? A pessoa começa a falar, a gente... então ontem... você foi para... Não, deixa a pessoa concluir. Então a gente colocar a palavra na boca das pessoas não é legal também. Claro, não deixar a pessoa assumir a entrevista. E também não faça falsas promessas. Você quer vir trabalhar conosco? Olha, eu até gostaria, mas a minha expectativa era ganhar R$5.000. E você está oferecendo 4.000. Sabe o que é? Vem, porque daqui a 6 meses a gente faz isso e tal, papai, chega no 5. Se não for verdadeiro, não prometa, porque você vai ser cobrado. E a imagem sua fica comprometida, assim como a imagem da empresa. Então, não prometa coisa que não acontece. Você entra como auxiliar, mas dependendo, logo você vai ser operador. Não é verdade. Entendeu? Então,
tem que ser verdadeiro aquilo. Quando você dá um telefone, né, tem um telefonema para chamar o candidato para entrevista, né? Você já coloca salário, essas coisas? Já fala o salário? Se a pessoa perguntar, Nós costumamos falar agora. se a pessoa perguntar, eu falo. Porque antes nós não falávamos e a pessoa chegava com uma certa expectativa, chegava lá, não é isso que eu quero. Então a gente liga, a vaga é tal, o salário é tal. Eu acho legal. Porque daí realmente os que estão interessados. Sim, vai. É um tempo Mas, que a gente perde daí. tá certo. Os que estão interessados. Porque o salário é a primeira coisa que a gente deve falar. Legal. Não é uma prática muito. Peneirada, né? Realmente vai aqueles que estão interessados. Não, legal. Bacana. E não demonstrem impaciência, né? O impaciente não serve para trabalhar em RH. Não é verdade? Então você está em lugar errado. Tudo bem? Alguma contribuição mais aqui? Está quietinha aí, não fala nada? Algumas dicas, né? Uma já falei no começo. Procurar referências pessoais, tendo certeza de que do outro lado tem uma pessoa confiável. Outra coisa também, não peça foto em currículo. A gente costuma a gente ver em alguns anúncios enviar currículo no celular com foto. Hoje não pode mais fazer isso. Isso pode dar dano moral. E também não é legal, né? Pedir foto. Você tá avaliando o potencial ou a beleza da pessoa? Então, beleza, você vai contratar numa agência de modelo. Receba bem os candidatos. Depois eu já falei também, né? O processo de seleção somente se encerra após todas as fases do processo. Isso é uma coisa que é interessante adotar. Primeiro, eu acho que nós não devemos ligar para o candidato e falar que ele foi reprovado. Nunca. Porque é muito desagradável a pessoa receber um telefonema e falar que não foi aprovado. Então combina isso. Somente serão avisados aqueles que foram aprovados. Quem não recebeu uma ligação até tal data, não passou. Isso é uma coisa. Outra coisa. O processo de seleção se encerra, a aprovação se encerra após todo o processo. Seleção com RH, dinâmica, entrevista individual, com o supervisor, médico do trabalho, fisioterapeuta, se for o caso e tal. Então, por quê? Porque o candidato pode ser reprovado em uma dessas fases. E aí, para não sacrificar ninguém, tem gente que não assume, né? O médico não aprovou você. Quer dizer, tira dele da reta, né? Então, não é legal. O médico não aprovou. Não, você não. Se a pessoa tirar, você não foi aprovado no processo todo, que é uma somatória. Então, é uma coisa que legal também combinar isso com os candidatos. Oi. Essa questão do telefone, também, quando a pessoa conhece a gente, se a gente se identifica e do outro lado conhece, ele até passa a informação, é correto. Mas se ele não conhece, ele tem medo. Eu vou dizer para você que comigo já aconteceu uma vez, que um ex-funcionário, ele achou que ele não arrumava emprego, porque a gente estava passando informação. Ele era ruim. Ele era, mas em um momento que ninguém nunca tinha ligado, perguntando, tirando referência nem nada. Mas como ele demorava para se arrumar outro emprego, ele achou, falou, eu acho que eles estão me queimando, né? Uma expressão mais. E ele preparou algo desse tipo, colocou uma pessoa se passando por uma empresa e tal, e pediu para falar comigo. E eu fui sincero, não queimei o cara, falei, não sei, o cargo que você está procurando e tal, e com a gente não foi tão bem sucedido assim nessa questão de liderança e tudo mais, mas
sei lá, são produtos diferentes, empresas diferentes, de repente a falha não era dele, era nossa, não sei. E aí ficou um negócio mais ou menos assim. Nossa, esse cara Olha, Mas, então, obter referência. a partir daí, eu digo isso, por eu ter passado por isso, hoje, quando a pessoa fala, eu não passo informação, a não ser que... Não, Mas é isso, seu amigo. claro. Ela tá- Não se deve dar mesmo. se é uma pessoa que eu não sei quem está do outro lado, então hoje eu não passo informação por telefone. Você está Se correto. quiser, passar na empresa, eu estou à tua disposição e tal. E eu também procuro, quando possível, ir pessoalmente nos empregos anteriores, falar olhando no olho da pessoa e perguntar, ele é bom? Então você recontrataria ele assim? Aí é uma... se a gente não conhece quem está do outro lado, é melhor não falar nada mesmo. É complicado isso aí. E até para você obter uma informação fidedigna, você tem que saber com quem está falando do outro lado também. Porque senão... Porque isso pode dar até um processo judicial. Então, se não conhece a pessoa do outro lado, não fala nada. Trabalhou com a gente e tal, saiu. Fala, desculpe, mas eu não... Só o desculpe, eu não dou informação, você já está dizendo, né? Que não é bom. Mas você não falou, não é verdade? E se tem alguém que está do outro lado gravando ou fazendo um teste, você não falou nada demais, não dou informação. A gente tem que fazer isso também. Tem muita empresa que não dá. A gente tenta, mas eles... Olha, Acho que eles têm justamente... qual que é seu nome? Soraya. Soraya, ninguém dá. É por isso que eu valorizo, nós temos um grupo de RH, que agora o Bairral está participando faz uns 2 meses. Tem as CAPEX também, a usina, a Embio, né? E nós nós temos hoje 55 empresas. Então, eu valorizo muito o fortalecimento desse grupo, porque nos permite isso. Essa troca, né? Essa troca. Então, quando você sabe quem está do outro lado. O Soraya, eu sou o Bento e tal, você pode me dar informação? Então, hoje nós damos a informação correta, sabe que o outro colega não vai comprometer. Não vai comprometer, não vai falar, olha, a Soraya ela falou que você é ruim, não vou, jamais. E se a gente ficar sabendo disso, com toda sinceridade, nós pedimos a exclusão dessa pessoa do grupo de RH. Porque não é esse o papel. O papel, sim, é de união. Porque já que tem tanto tranqueira por aí, nós temos uma responsabilidade de tentar deixar esse pessoal de lado mesmo. Não é verdade? Eu falo abertamente porque é uma realidade. Infelizmente. Tudo bem? Agora, contratou, selecionou o candidato, né? Anunciou a vaga, identificou o perfil, fez a seleção, então aprovou. Integração, importantíssimo. Tem gente que a pessoa é aprovada e joga a pessoa lá, não sabe nem o que vai fazer. Então, o que compõe, né, um processo de integração? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, dar um feedback para a pessoa da seleção. Como que ela foi na seleção? Como que ela se comportou? Por que ela foi aprovada? Dá um feedback importante para ela, saber por que ela foi selecionada. Acho muito legal. Depois, a apresentação da empresa, agora de uma maneira já como empregadora, né? E não mais como uma selecionadora. Qual é a política de recursos humanos? Mas não tem uma... Recursos humanos aqui é bem genérico, né? Como que é o salário, como que é feito o pagamento, se tem benefício, não tem, horário de trabalho e assim por diante. O regulamento, normalmente, cada empresa tem o seu regulamento. E quem não tiver, eu sugiro que o faça. Um regulamento interno hoje, uma regra da empresa, assinada pelo funcionário, num processo trabalhista, tem um valor
que vocês nem imaginam. Às vezes, você consegue defender até uma justa causa. Porque a pessoa sabia, estava escrito. Nós entregamos o manual. Entregamos, claro. Entrega o manual e um recibo de que leu, tomou conhecimento e sabe da... Leu e tomou conhecimento e tirou as suas dúvidas, não tem dúvida. Então, faça um regulamento interno. E também de segurança. Apresentação dos produtos e clientes. A pior coisa que tem é a pessoa entrar na empresa. Quando eu falo empresa, qualquer tamanho, não sabe nem o que produz, não sabe o que vende, não sabe o que tem. Às vezes uma empresa que tem uma produção, não sabe nem quanto custa para produzir, não sabe nada. Então esse é o momento de apresentar os clientes. Quem são os principais clientes? Os perfis desses clientes, como eles devem ser tratados. Colega de trabalho, evidentemente, né? Apresentar todos os colegas de trabalho, os mais próximos, né? A forma que você gostaria que as pessoas sejam tratados no início do trabalho. Sabe? Dia. Não é assim, né? Numa empresa onde a gente passa a maior parte do tempo, tem que ter um bom dia, bom trabalho, sabe? Uma coisa... E se a pessoa, acho que não tem essa... não serve para trabalhar. Então, acho que estabeleceu as regras, a pessoa tem que fazer parte da regra. Não passou no período de experiência, não hesite em desligar. Não hesite. Normalmente tem empresas que trabalham com o período direto, tem empresas que trabalham com 2 períodos, né? 30 mais 30 ou 45 mais 45, dependendo da convenção coletiva. Mas não hesite em desligar quem não se enquadrar. Boas-vindas, né? As boas-vindas para o novo funcionário. E essa é a introdução que a gente dá para o contratado na nossa empresa. Sobre seleção, alguma contribuição? Alguma observação que vocês gostariam de... Pois não. Uma vez um selecionador ele fez uma colocação assim: a pessoa está muito acima da vaga. Até que ponto isso vamos dizer, verdadeiro? É difícil de se acreditar que a pessoa vai querer dar um passo atrás para depois... É difícil. Nunca contrate pessoa superdimensionada. Você está contratando problema. Nós demos exemplo aqui, auxiliar de escritório, né? Aparece um cara com pós-graduação em gestão de pessoas. Auxiliar de escritório? Não vai ser. Então existe. E não contrate. Não, é bom demais. Né? Bom demais. Você vai contratar problema. Porque ele fica... Não é nem tomar o seu lugar. Aliás, quem tem medo de perder o lugar é porque é incompetente. É verdade. A pessoa vai ficar insatisfeita logo. Primeiro mês, segundo mês, ganhando pouco. Imagine, MBA, fazendo coisinha, sabe? Então tem isso. E pode acontecer. A minha recomendação é nunca contratar. O que mais? No caso da reprova que você falou, a gente geralmente deixa um tempo para a pessoa para dar a reprova e às vezes a gente não liga e eles acabam ligando para a empresa para saber. No caso, se for reprovado, a gente deve falar o motivo real? Não. Não recomendo que se diga o motivo. Você não foi aprovado. Por quê? Olha... Uma das fases do processo de seleção, você não passou. Você não tem que... eu quero saber... Não. O único motivo que eu acho que a gente deve dar para as pessoas, e dependendo muito da pessoa, é quando você vai demitir alguém. Tem situações que não vale a pena, mas tem situações que você tem que falar. Olha, você está sendo demitido por isso, por isso, por isso. Estou dizendo isso para você não errar na próxima empresa que você for trabalhar. Isso eu até recomendo. Agora, na seleção, não.
E não fala qual foi o motivo. Nós damos devolutiva para todos os candidatos que participam do processo. É tão ruim receber que não passou. Mas eles ficam aguardando. Sabe que é Mas então, combina antes. Só vai receber a ligação quem foi aprovado. Quem não foi, está reprovado. Dependendo do processo. Porque nós temos prova técnica também, entendeu? Para ter obra psicólogo. Então, daí, sim, dessa primeira etapa a gente já disse. Para quem nós não dermos a devolutiva, que vai haver a segunda etapa, às vezes até a terceira etapa do processo, sei. Mas para essas funções, como eu te disse, né, de cargos mais funcionais, a gente já deve falar no momento, seu perfil, não se adequa, mas seu currículo vai estar guardado no nosso plano de dados, entendeu? Você está falando a verdade para ele? Sim. A gente deixa o currículo lá, porque às vezes o perfil dele não foi para aquela vaga, mas pode ser para uma outra. Bom, se for verdadeiro, tudo bem. A gente dá Não minta. Se tiver que dar eu acho que não deve que mentir. Se isso que você está dizendo é verdadeiro, tudo bem. E lógico, o nosso processo também é um processo de 14, 12 pessoas, é um processo de 60, 70, 80, entendeu? Tá. São processos menores, né? Como eu te disse, procedimento de pedreiro. Não, mas quando eu falei 60, não é de uma vez só, não. Então, daí fica muito difícil. Não. É que num total de 60 para levantar, mas foi também 12, 14 pessoas. É um número bom. Agora, se for dar o retorno, então, se for para falar a verdade, eu tenho algum receio. Então eu prefiro não falar. Mas, gente, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, né? Depende da situação. Por exemplo, você trouxe uma situação aqui nova para nós, que você tem um grande número de contratação de servente e pedreiro, um perfil totalmente diferente. Eu garanto que a maioria daqui não está acostumado com esse tipo de mão de obra. É que requer uma tratativa diferente. Não é verdade? Diferente do pedreiro e do mestre de obra. Né? Que aí você tem que já aprofundar um pouco mais, né? Algo mais? Oi? Desculpa, eu não ouvi. Então, eu trabalhei numa consultoria de Campinas. Sei. E desde aquela época, em 2009, eles já falavam que não podia divulgar o sexo no anúncio da vaga, não podia colocar esse sexo feminino ou masculino. Pode, depende. Se a vaga é para uma função feminina, você pode colocar. Por que não? Por exemplo, eu tenho lá, eu tenho uma fundição. O cara vai trabalhar pegando caneca de alumínio e jogando dentro de uma máquina. Não é trabalho de mulher. Então vou ter que colocar que é sexo masculino. Entendeu? Então, se a vaga é para o sexo feminino ou masculino, você pode dizer sim, que não é discriminação nenhuma, não. Mas, por exemplo, um analista contábil, o gestor só quer homens, mas eu não posso colocar homens. Pode, claro que pode. Você escolhe aquilo que você quer contratar. Não tem problema nenhum. Tá, agora, o que eu acho que é desagradável, você sabe que é só homem, abre, vai mulher, você faz toda uma seleção e sabe que você não vai contratar nenhuma mulher. É pior ainda. Então eu não vejo problema não. Pode ser que... não vejo problema. Quando eu trabalhava em São Caetano, houve uma empresa que a gente prestava consultoria, aconteceu isso. Yeah. Ela recebeu o processo dando Moraes. O que o advogado orientou? Abrir o processo, não colocar, e a gente, na hora da triagem de currículos, estava tirando os perfis. Então, se fosse masculino e o gerente queria só uma mulher, tirava, já descartava. Isso, nós fazemos isso. Quando você tem um banco de currículo, você nem precisa fazer anúncio, né? Mas daí a gente seleciona com o currículo cheio. Não, então, mas se você tem um banco de currículo, você nem vai precisar fazer anúncio. Agora, tem empresa que faz anúncio para fazer banco. É que nós excluímos o nosso banco a cada 6 meses, entendeu? Porque senão não tem... 6 meses. Não tem quando o Uhum. então a cada 6 Então, quando você precisa, você tem lá, né? Olha, eu não consigo ver problema nesse sentido, mas já que você passou por isso, então vale a pena ficar atento. A gente prefere, né, pecar pelo excesso do que acontecer algum problema futuramente, né, sei lá. Que nem eu liguei no jornal da região e que me disse que não podia fazer um anúncio velado.
Existe isso realmente? Como velado? Eu não quero falar o nome da minha empresa. Pode, claro. Achei muito estranho. Eu falei, lá em toda a região que eu Usa a caixa postal, inclusive, isso, né? um e-mail, né? Pode, claro. Isso que eu não podia, achei muito estranho. Imagine. Eu falei, então eu não quero colocar o anúncio no jornal. É? Era uma vaga. Não, pode, não tem problema não. Pode, né? Pode. A única coisa que eu não recomendo é exigir foto no currículo. Esse. Algo mais? Bom, me disseram que eu deveria chamar isso de bônus, mas é um bate-papo sobre feedback. Então, a importância do feedback para a motivação de pessoas. Definimos a vaga, o perfil da pessoa, fizemos a seleção, contratamos, fizemos a integração, está a pessoa trabalhando. Existe essa ferramenta, ela é muito importante no nosso dia a dia de trabalho e motivadora, que é o feedback constante. Então, até aquela frase, né? Se a pessoa, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a pessoa não recebe nenhuma orientação, não sabe nem para onde ir, né? Então, eu trouxe alguma coisa aqui, como dar feedback. Tem que ser honesto. Todo mundo sabe o que é feedback? Tem que ser honesto, né? Tem que ser verdadeiro e específico. Não pode ser uma coisa genérica. Ultimamente você não vem trabalhando bem. Isso não é feedback. Então tem que ser específico, tanto do lado negativo como do lado positivo. Então, sugestão: comece e termine com algo positivo. Começa, olha, você fez um belo de um relatório, gostei muito, porém, aí você faz o lado negativo e tal, e termina porque não fica menos traumático. Agora, a mensagem que você vai dar tem que ficar marcada. Não exagere no elogio ou crítica. Então, para ele não se tornar falso. Tem gente que elogia demais, qualquer coisinha está elogiando, que fica até cansativo. E começa a ficar falso, não deixa de ser verdadeiro. E a crítica, o cara critica tudo, nada tá bom? Né? Também não é legal. Fale por você. Ouvi dizer, me falaram que você não está fazendo o relatório direito e tal. Não. Você tem que falar isso por você e não por outras pessoas. Tenha certeza do que está falando. E ouça críticas, ouvir críticas e aceitar elogios. E cuidado com o flashback. Falar de coisas que aconteceu há 6 meses atrás. Também não é feedback isso, né? Já passou. Se não falou na época, né, perdeu o time. Então ele deixa de ter valor. E alguns nessa linha, né, do ser específico, né? Então você sempre perde documentos importantes. Está errado. Então no início desse mês você perdeu 2 documentos do relatório mensal. Específico e atual. Você é inseguro. Não. Você não emite sua opinião quando está na equipe ou trabalhando na equipe. Ou quando a gente está discutindo algum assunto. É o específico. Você é superficial na análise. É muito genérico. Então você não checou todos os dados antes de emitir o relatório. Então, feedback sempre específico, atual e seu. É isso. Fique à vontade. Se tiver alguma pergunta para fazer. Obrigado.
Está em meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Eu fiquei de mostrar a entrevista estruturada, né? Então, nome, data, a data daquela data, né? Idade, estado civil, se possui filhos, quantos filhos, qual a idade, cidade onde reside, com quem reside, se possui irmãos, quantos irmãos tem. Aí, a gente começa a perguntar, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos a serem melhorados? Cita o acontecimento que marcou a sua vida. Qual a sua religião? E se é praticante? Muitas vezes pessoas vão perguntar, pode perguntar isso? Pode. Você não está usando isso para um lado negativo. Já sofreu alguma cirurgia? Sofreu algum acidente de trabalho? Se sim, descreva acidente. Já sofreu algum outro tipo de acidente? Que tipo de acidente? Já sofreu alguma cirurgia? Que tipo de cirurgia? Se fuma? Se sim, quantos cigarros? Você consome bebida alcoólica? Com que frequência? Você pratica esporte? Qual? Pratica alguma atividade física? Qual? O que você tem a dizer sobre sua última empresa? O que você tem a dizer sobre o seu último chefe? Cite um desafio que marcou a sua vida, ou um desafio em sua vida, e como você resolveu. Qual o seu maior sonho de consumo? Qual o seu lazer preferido? Para você, como deve ser uma empresa boa para se trabalhar? E qual o seu time favorito e por que escolheu esse time? Para tudo tem uma explicação. No nosso caso, quando a gente pergunta sobre acidente, atividade física, é que a nossa atividade ela é pesada. Então ele pode ir com um problema já para dentro. Então você já começa a trabalhar aí. Tem atividades, tem empresas que você não precisa entrar nesse grau de detalhe. Então você faz algo dirigido com a sua necessidade. Então, por exemplo, você já sofreu algum tipo de acidente? Já. Dependendo do tipo de acidente, eu não posso contratar. E através dessas 19 questões, mais o currículo, você tem condição de dirigir a sua entrevista. Sonho de consumo e time é muito legal. Sonho de consumo, às vezes as pessoas viajam demais. Então ela é humilde demais ou é ousada demais. O sonho de consumo, uma Ferrari. Nunca vai ter uma Ferrari. Nunca vai ter. É verdade. Então, dependendo da vaga que você está selecionando, isso é um ponto que você tem que botar no seu peso. Não é? Por exemplo, o time de futebol, né? Corinthians, porque já nasci corintiano. A gente porque já nasci. É um ponto a ser observado. Nasceu corintiano? Então, vocês concordam que isso que o cara escreveu, que a pessoa escreveu, é aquilo que normalmente a gente estaria fazendo na entrevista individual? Já está lá prontinho para você explorar. E mais fiel, porque a pessoa ficou mais à vontade para escrever e tal, do que às vezes o estado emocional poderia estar comprometendo as respostas. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Imagine, obrigado a você.